Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre Autismo. Eu sou Dani Couto e hoje nós vamos falar da importância da rotina na vida das crianças. Sim, na vida de todas as crianças. E as crianças dentro do TEA, elas ainda precisam mais de uma rotina, porque isso vai fazer com que elas fiquem muito mais tranquilas, com que elas fiquem menos irritadas. E isso melhore a questão da flexibilidade, né? Para que elas entendam que quando a gente vai mudar de atividade, elas sabem o que é que vai acontecer, né? Elas precisam muito disso, né? A gente sabe que os nossos pequenos, eles têm uma certa inflexibilidade, né? Porque já está dentro aí do espectro mesmo, isso já é esperado, em alguns mais, em outros menos, mas sempre essa rotina vai ajudá-los em alguma forma, né? Mas por que a gente precisa fazer uma rotina visual, né? A gente sabe também que eles são muito visuais, crianças são visuais, isso vai fazer com que ele tenha, quando ele olha o seu quadro de rotina, ele já entenda o que é que vai acontecer. Isso facilita também na questão, né, do desenvolvimento da linguagem, porque a gente vai falar e vai mostrar com a imagem a ação que vai ser feita. E eles vão aprender também, isso também ajuda ao desenvolvimento da linguagem. E aí eu trouxe para vocês algo super simples para fazer. Em primeiro lugar, você vai anotar a rotina do seu filho, porque a rotina do teu filho pode ser diferente da rotina do meu filho, que é bem natural, porque é a rotina da família, né? Existem atividades que o seu filho faz, o meu não faz. E aí você precisa, primeiramente, anotar, né, tudo o que ele faz, né, em detalhe, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E eu vou mostrar para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, de forma super simples e sem gastar muito, você vai fazer essa rotina com papel de A4. Isso é um papel simples, aqui é na cor azul clara, não sei se dá para vocês verem muito bem, que eu tenho um menino, né? Você pode fazer rosa, você pode fazer branco, do jeito que você quiser. Quanto menos informações, né, principalmente quando eles são bem pequenos, melhor, né? A minha filha gosta de florzinha, ele gosta de dinossauro. Posso colocar alguns dinossauros coladinho? Pode, mas lembrando que não deixa com muita informação, porque isso pode prejudicar com que ele consiga visualizar o que é que vai acontecer. Então, às vezes o menos é mais, né? Então, aqui eu vou até tirar para poder explicar para vocês melhor. Você pode colocar na rotina do seu filho, incrementar, né? Colocar o nome dele, né? E também colocar uma foto ou colocar somente a foto para ele identificar que a rotina é dele. A do meu filho não tá aqui porque ele tirou, eu não sei aonde ele colocou. Mas eu acho que visualmente, colocando a foto dele, porque isso é bom também para que ele reconheça, né? Se reconheça na foto e ver que é dele. Você pode até colocar os dois. Também você pode utilizar dia e noite, como é que tá o tempo lá fora, se tá chovendo, se tá fazendo sol, isso sempre ajuda. E os dias da semana, se você achar conveniente para utilizar, tá? Porque aí tem o final de semana, que a rotina é completamente diferente, né? Aqui, por exemplo, na França, a gente não tem aula às quartas-feiras, então meu filho fica em casa na quarta-feira, então isso é interessante. Eu até pedi para a escola me ajudar para que eles fizessem, porque a gente não tem a sorte de ter um local que emplastifique como tem aí no Brasil, em toda a esquina. Então, isso vai facilitar muito aí a vida de vocês. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, né? Eu comprei uma emplastificadora, mas fica muito molinho, não serve de nada. Eu não consegui fazer ainda. Mas, essa rotina, ela foi feita em casa, né? No caso, com a ajuda da escola, né? Eles me ajudaram a emplastificar, mas a gente fizemos isso juntos. E aqui a gente grampeou, isso aqui é uma folha de A4, na verdade são 3 folhas de A4, com uma fita colante de velcro, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar a fita de cima até embaixo, nas 3 folhas de A4, né, em 3 fileiras. A gente vai utilizar essa fileira aqui do meio. E aí eu vou explicar por que a gente utiliza de cima para baixo. Quando as crianças são pequenas, que elas ainda não escrevem, não têm essa identificação, no caso, da esquerda para a direita, o ideal é que ela seja de cima para baixo. Quando eles vão ficando mais velhos, que eles já escrevem, é muito interessante que vocês façam da esquerda para a direita a rotina deles, mas
quando eles são pequenos, de cima para baixo. Por isso que ela fica assim tão compridona, mas é desse jeito que funciona para esses pequenos. E aí, depois que vocês já anotaram tudo, que vocês emplastificaram, que colaram esses velcros aqui, você vai precisar também procurar figuras na internet que correspondam à atividade do seu filho. Aqui, por exemplo, tem um menininho no banheiro, tá? E aí vocês vão escolher se o seu filho vai ao banheiro, se ele troca fralda, uma troca de fralda, por exemplo, no momento, ou a ida ao banheiro, como o seu filho, ele vai fazer essa atividade e a imagem que corresponda. Não adianta pegar imagens diferentes para a mesma atividade. Você escolhe uma imagem e utiliza essa imagem. Mesmo que você faça duplicada, porque se perder, é difícil que perca, mas pode sim acontecer, né? Você viu que aconteceu até com a imagem do meu filho, ele tirou. Acho que ele gostou de ficar se olhando muito. Mas aí é bom ter duplicada, tá bom? Principalmente das atividades mais importantes. Aqui, lavar as mãos após a ida ao banheiro. No caso, uma criança à mesa, depois trocando de roupa, colocando o casaco que aqui é frio, e o meu filho partiu para ir para a escola, tá? Isso aqui foi a rotina da manhã dele, tá? Então, se o seu filho vai tomar banho de manhã, você vai colocar, se ele vai, depois é que ele vai comer, então depende da rotina do seu filho. Então, depois que você pegar essas imagens que correspondem, que você fizer a sua lista e correspondem às imagens, você vai emplastificar as imagens também e colocar um pequeno velcro aqui no verso, mas muito pequeno. Geralmente isso aqui é um pouco mais caro, então não tem necessidade de você colocar muito grande, não precisa, porque ela gruda muito bem, não vai cair. Depois que você fizer isso, você vai colocar, no caso, os velcros também na parede, ou se você quiser colocar num quadro, porque na parede também estraga, mas como ele é muito longo, eu só achei a alternativa de colocar na parede, né? A gente sabe que para o desenvolvimento dos nossos filhos, depois a gente dá um jeito na parede, não tem problema. E aí eu coloquei na parede na altura dele, para que ele tivesse acesso totalmente a isso aqui. Então, lembrando que tem que ficar num local que o seu filho sempre esteja. Não adianta colocar no quarto, que ele não passa o dia no quarto. Então, colocar na sala, colocar na cozinha, onde é que seu filho brinca mais, onde é que ele fica mais, vai ser esse o local ideal de colocar a rotina, tá? Que ele vai estar sempre vendo. Depois que você fizer isso, você vai colocar na parede, tá? Para que você possa grudar. Isso vai ficar lá. Ele não vai ter acesso para retirar. Geralmente fica muito bem colado, né? Com esses velcros. Fica bem seguro. Depois que você fizer isso, você vai geralmente tem uma grande quantidade de imagens. Por quê? Você vai precisar de imagens, não só do dia a dia, né, de ir ao banheiro, tomar banho, comer, né, mas também de imagens de momentos esporádicos, como ir ao parque, né? Você pode ter uma imagem de ir ao parque. Também você vai ter ir ao parque, ir ao jardim. Aqui tem imagem de ir ao parque, né? Aqui em casa tem jardim, então quando a gente abre a porta para que ele vá para o jardim, a gente tem a imagem também do momento de brincar no jardim, né? Agora não dá porque tá muito frio, né? Vocês podem até ver, minha mão tá terrível por causa do frio. E também atividades como pintura, né? Ida ao médico, né? Ida ao terapeuta. E aí, se vocês quiserem, vocês tirem as fotos do terapeuta de vocês, né? No caso do terapeuta do filho de vocês, tira a foto, pede para tirar uma foto deles, porque isso vai identificar que ele tá indo para essa terapia e vai ser muito mais fácil para ele saber o momento de ir à terapia. Aí você também pode ter a foto dos avós, né, a foto dos tios, inclusive quando eles vêm para sua casa também para visitar. Você vai explicar que eles estão vindo para casa, né? E aí você pode utilizar esse artifício para ajudar que eles entendam o que é que vai acontecer. E aí eles não tenham surpresas. Ida ao supermercado. E aí também, inclusive eu tenho até dos avós do Brasil, né, que a gente tem esperança de ir o quanto antes para visitar, mas a gente tem e esperamos usá-la logo. E aí você vai poder organizar tudo isso. Eu fiz um fichário, porque facilita muito a minha vida. Nesse fichário pequeno, eu também coloquei folhas emplastificadas, né, com as imagens que eu utilizo no dia a dia. Coloquei alguns velcros, aqui eu tenho
4 velcros, porque eu faço tudo muito rápido. Se eu colocar dentro de um saquinho ou dentro de um pote, eu vou perder muito tempo procurando. E aqui, isso vai facilitar muito a minha vida para que eu utilize dessa forma, tá bom? E aí, o próximo passo. O que é que a gente precisa fazer para que o nosso filho entenda que essa atividade vai acontecer? A gente vai ter que ensiná-lo que isso aqui é a rotina dele. Então, a gente vai explicar que a partir de agora, ele vai ter uma rotina. Então, aqui vão estar todas as atividades que ele vai fazer. Então, sempre a mamãe vai organizar para que vocês tenham um dia aí bem bacana e feliz. E aí, você vai fazer também. Pegar um potinho, você tá vendo que tudo é muito simples, um potinho plástico, né? Você pode colar na parede, perto da rotina, ou colocar num local, né? Se você vê que ele não vai tirar, né? Michael já se acostumou e ele não tira. No início ele tirou, mas depois, hoje, ele já deixa o potinho lá e ele não tira esse pote, sempre fica no local. E ele é um menino que é super elétrico e funciona. E aqui você vai tirar uma foto do quadro de rotina, sem nenhuma imagem. Algumas fotos, tá? Todas também emplastificadas. E para que serve isso? Isso vai ser para você mostrar para ele que tem uma atividade. É como se você estivesse falando, lembrando para ele, vamos fazer algo. E dar uma autorização para ele também retirar a imagem, porque senão ele vai fazer uma bagunça e querer retirar essas imagens para brincar. E aí, sempre que ele queira tirar, você vai falar que está interditado, que ele não pode, só se você entregar isso aqui é que ele vai fazer, quando a mamãe entregar para ele, tá? Então, é nesse momento que vai acontecer a atividade. E aí, depois que você vai fazer isso, você vai pegar a mão do seu filho, entrega para ele. Por exemplo, eu vou chegar pro meu filho, vou chamá-lo, de preferência eu vou na altura dele. Michael, a gente tem uma atividade para fazer, vamos com a mamãe? Às vezes ele vai ter uma resistência no início, né, e vai ficar sem entender nada. Vem comigo, pega a mãozinha dele, faz com que a mão dele segure essa imagem, aí você vai pegar o pote. Ele não vai entender nada, você vai dizer solte, ele pode não entender, você solta a mão dele aqui dentro, depois você pega a mão dele com o auxílio da sua mão, vem aqui na primeira imagem que tá seguindo a sequência e com seu auxílio faz com que ele arranque. Depois que ele tirar isso aqui, você vai direcionar o seu filho para o local da atividade. E como é que a gente vai fazer isso? Aí tá a segunda parte. A gente vai ter que fazer alguns papéis, a gente vai pegar uma folha também, como uma folha de A4, emplastificar, cortar vários pedacinhos, ter a imagem de referência colada no local que a atividade vai acontecer. Aqui tem o menino no banheiro, então isso vai ficar colado na parede do banheiro. O que que acontece no banheiro? A ida ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho. Então vai ter as 3 no banheiro. E aí, o seu filho, você vai pegar a mãozinha dele e colar aqui e parabenizar pelo que ele tá fazendo, tudo. Que legal, vamos ao banheiro, a gente tá indo ao banheiro, muito bem. E aí, a gente sempre parabenizando o que é que ele tá fazendo. E aos poucos, ele vai fazer sozinho. Quando você entregar, ele já sabe que tem uma atividade para fazer, ele vai lá e ele coloca. Então, você vai dando suporte muito de perto, vai se afastando, até que isso aconteça de uma forma muito mais fácil, muito mais fluida. E aí, você vai colocar vários em alguns locais na casa. Sua casa vai ficar bem decorada, mas decorada com imagens. Mas tudo pelo desenvolvimento do nosso filho, né? Que é que a gente faz. E aí você pode colocar brincar no local que ele brinca e fazer a mesma coisa que você vai botar no quadro de atividade no momento que é para ele brincar, e ele vai fazer a mesma coisa e colar aqui, vai estar no local. Aqui em casa tem brincar e a televisão, próxima à televisão, porque são as atividades que ele faz nesse local. E para TV, a mesma coisa, com horário para assistir a televisão. Só que, muitas vezes, eles vão querer lá e tirar o da televisão para fazer antes. Você vai explicar que não é horário da televisão, tá interditado, ele retirar, que agora é horário de fazer outra atividade, mas que mais tarde ele vai poder assistir televisão.
tá? E isso vai ajudar muito também ele ter disciplina, a ter regras, né? A gente pensa que a criança com autismo, ela tem muito mais dificuldade para regras, mas é o contrário. Ela segue muito mais regras do que uma criança neurotípica, e aí a gente vai persistindo e fazendo do mesmo jeito todos os dias. E assim funciona, mas se a gente quebrar e abrir mão, aí o negócio não vai funcionar realmente, porque ele já entende que existe uma brecha. A gente não pode dar brechas. Então, por isso que é importante. Aí tá aqui também a de tomar banho, como eu já havia falado para vocês, tá? E sempre fica dessa forma. Depois, quando tudo acontece, você vai retirar, né, de todos os locais que estava na casa. Dá um trabalhinho, mas depois com o tempo fica super rápido, porque isso já vira sua rotina. E coloca de volta no seu livrinho, para que fique sempre centralizado no mesmo local, você saiba onde tá, para fazer a rotina depois. E por que eu fiz só a rotina da manhã do meu filho aqui? Porque se eu colocar a rotina do dia inteiro, isso fica muito cansativo visualmente, ele não vai conseguir identificar tudo, e a gente tem que manter uma distância de uma atividade para outra, tá? Para ficar melhor para visualizar. Depois que meu filho foi para a escola, aí eu tenho que retirar tudo, boto no livro, já posso até fazer de quando ele retorna à escola até a hora de dormir, né? E por falar em hora de dormir, também colocar as imagens de dormir. Se seu filho dorme à tarde, uma imagem diferente, né, para o sono da tarde, para o cochilinho. Uma imagem que faça referência à noite para noite. Ou então, você, quando colocar à noite, você já pode colocar uma lua, né? Fazer com que ele entenda que já passou aquele período da manhã, da tarde, e agora já é noite. Isso vai fazer com que ele consiga identificar muito melhor, né? Para entender como é que funciona essa rotina. Gente, eu sei que é muita informação para esse vídeo. Então, eu peço para, se vocês tiverem dúvidas, o que eu puder ajudar, coloca nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. Se tiver novos temas, o que é que vocês gostariam de saber, né, eu vou buscar para fazer um novo vídeo para vocês, né? Tô aqui realmente à disposição para a gente trocar experiências e fazer com que os nossos filhos tenham cada dia mais desenvolvimento, tenham cada dia vez mais e mais felizes, tá? E se você gostou desse vídeo, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante para que esse canal cresça e atinja outras famílias. E se gostou mesmo, dá o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!